sempre assim. Você também se fazer passar aqui. Nós também, quando estávamos fazer passar. Amém. É mesmo assim. Estamos sempre de pé. Pegamos nossas Bíblias. Lingala português. Francês. Vamos ler a palavra de Deus. Toma a tua Bíblia, sejam concentrados. Sejam concentrados, pega a tua Bíblia. Estamos lendo o livro de Juízes. Juízes 13. 1 até 6. Pula. Tu vais pegar 22 até 25. Juízes 13. Juízes 13. 1 até 6. Até 25. Pula, depois vais tomar 22. Juízes 13. 1 a 6. Pula. 22 até 25. até 25. Juízes 13. Juízes 13. 1. Espera um bocado, vamos começar. Juízes 13. Juízes 13. 1 a 6. Otanga 25. Vais pular, vais ler 22 até 25. Quem achou pode ler. Na kombo na Yesu. Amém. Amém. Baisraelite bazongeli lisusu totangi na Juge 13 1 à 6 tosote 22 à 26. Baisraelite bazongeli lisusu kosala makambo ya mabe na miso ya Yawe. Yango wana apesi bango na maboko ya Bafilistia mbula tuku minei mobimba na mboka Sorai. Moto moko azalaki kuna kombo na ye Manoa ya ekolo ya Dan. Mwasi na ye abandaki kobota te pe azalaki na mwana te. Mokolo moko angelu ya Yawe abimeli mwasi yango pe alobi na ye, nayebi te ozali na mwana te po obotaka te, kasi okozwa zemi pe okobota mwana mobali. Banda lelo tika komela vinu to masanga nyonso oyo elangwisaka, kolia pe eloko moko te ya mbindo, pamba te okozwa zemi pe okobota mwana mobali. Mwana yango bakokata suki na ye ata moko te, pamba te akomipesa mobimba na ye na Yawe banda na lubumu ya mama na ye. Ye moto ya liboso akobundisa Bafilistia mpona kolongola Baisraelite na maboko na bango. Mwasi azongi na ndako pe alobi na mobali na ye, moto moko ya Nzambe abimeli ngai. Nabangaki po azalaki komona na lokola angelu ya Nzambe. Natunaki ye te soki awutaki wapi, pe ayebisaki ngai kombo na ye te. 22. Manoa alobi na mwasi na ye, tembe te tokokufa, po tomoni Nzambe. Kasi mwasi na ye azongisi, soki Yawe alingi koboma biso, mbele alingaki koboya mabonza na biso oyo tozikiselaki ye. Alingaki pete kolakisa biso makambo oyo tomoni. Tokoyebisa biso mibeko oyo toyoki. Mwasi ayei kobota mwana mobali pe apesi ye kombo Samson. Mwana akolaki pe Yawe abenisaki ye. Molimo ya Yawe abandaki kokotela Samson mbala ya liboso.
ntango azalaki na mboka Dan na kati ya Sorai mpe Eshtaol. Liloba na Nzambe. Lemos em português. Juízes capítulo 3, 13, versículo 1 a 6. Depois pula, lê o 22 até o 25. Diz assim a palavra do Senhor. O nascimento de Sansão. E os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Assim, o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. E havia um homem de Zora, da tribo de Dan, cujo nome era Manoa, e sua mulher, sendo estéril, não tinha filho. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: Eis que agora és estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de beber vinho ou bebida forte, ou comer coisas imundas, porque eis que tu conceberás e terás um filho sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireno de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Então a mulher entrou e falou a seu marido, dizendo: Um homem de Deus veio a mim, cuja aparência era semelhante de um anjo de Deus, terribilíssima, e não lhe perguntei onde era, nem ele me disse o seu nome. 22 até 25. E disse Manoa à sua mulher: Certamente morreremos, porque temos visto a Deus. Porém, sua mulher lhe disse: Se o Senhor nos quisesse matar, não aceitaria da nossa mão o holocausto e a oferta de manjares, nem nos mostraria tudo isto, nem nos deixaria ouvir tais coisas neste tempo. 24. Depois teve esta mulher um filho, a quem pôs o nome de Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor começou a incitá-lo de quanto em quanto para o campo de Dan, entre Zora e Eshtaol. Palavra do Senhor. Amen. Ainsi dit la parole de Dieu. Amen. Juge chapitre 13, verset 1 jusqu'à 6. Nous allons sauter 22 jusqu'à 25. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Il y avait un homme de Tsoar, de la famille des Danites, et qui s'appelait Manoach. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit: Voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin, ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur. Car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. 6. La femme alla dire à son mari: Un homme de Dieu est venu vers moi et il avait l'aspect d'un ange de Dieu, un aspect redoutable. Je ne lui avais pas demandé d'où il était et il ne m'a pas dit, il ne m'a pas fait connaître son nom. 22. Et il dit à sa femme: Nous allons mourir, car nous avons vu Dieu. Sa femme lui répondit:
Si l'Éternel eût voulu nous faire mourir, il n'aurait pas pris de nos mains l'holocauste et l'offrande. Il ne nous aurait pas fait voir tout cela et il ne nous aurait pas maintenant fait entendre pareille chose. La femme enfanta un fils, il lui donna le nom de Samson. L'enfant grandit et l'Éternel le bénit. Et l'Esprit de l'Éternel commença à l'agiter, à marchaner entre Tsoréa et Estowao. Parole de Dieu. Amen. Assenta. Napesi Nzambe merci. Agradeço a Deus. Oyo apesi nga lisusu opportunité ya kotelema na ntongo ya lelo. Que me deu a oportunidade de levantar na manhã de Nzambe asalaka na kati ya bato. Deus opera no meio das pessoas. Na nzela ya mwasi No intermédio da mulher, oyo Nzambe azosala na kati na biso. que a mulher está a operar na nossa Napesi vida. Nzambe merci. Eu agradeço a Deus. Na famille ya papa Sumula na mama Florence. Na família do papá Sumula e a mamãe Ntango biso totelemi awa quando nós a levantamos, toza baproduit ya mission. Amen. somos o fruto da missão. Nzambe alingi biso mingi. Deus nos ama muito. Nasepelaka ndenge papa directeur alobaka. Eu me alegro o que o diretor fala. Toza na adresse bien. Estamos no bom endereço. Totamboli. Andamos. Tosali. Fizemos Mais direito. oyo toya kokuta awa. Mas o que encontramos aqui Eza santache. Aleluia. é Eza mois ya basi. é do mês das mulheres. Mars mulher. Março, mulher. Mwasi Mulher azobunda. está lutar, Se defendre. está se defender. Akoma pene esika. A estar também Na no kati ya lugar. bato. Amen. No meio das pessoas. Teme na biso ya ne. O nosso tema do ano Eza le princípe. é o princípio. Teme na biso ya mwa oyo. O nosso tema desse mês Eza délivrance. é a libertação. Délivrance eza nini? O que é a libertação? Tala oyo nyonso Nzambe apesa yo. Todo o talento que Deus te deu. Oyo nyonso apesa yo. Aquilo tudo que Deus te Apesa deu. yo mbongo. Te deu dinheiro. Eza délivrance. É libertação. Apesa yo libala. Te deu marido. Eza délivrance. É libertação. Apesa yo bana. Te deu filho. Eza délivrance. É libertação. Yango wana Nzambe É por isso azopesa Deus bana na ye. está a dar no seu tempo. Ifale oyeba. Tens que saber Kobatela yango. Amen. guardar isso. Ifale koyeba. Tens que saber Kobatela oyo Nzambe apesi yo. guardar aquilo que Deus te deu. Kitoko Nzambe apesi A yo. beleza que Deus te Eza deu. délivrance. É a libertação. Batala Nzambe apesi O yo. talento que Deus te Yango wana deu. bazobenga ngo É délivrance. que é chamada Ifale libertação. koyeba kobatela Tens que délivrance. saber proteger a Ezala libertação. bato ebele. Muita gente, Nzambe adelivra bango. Deus já lhes libertou. Apesi bango mbongo. Lhes deu dinheiro. Basakani na ngo. Brincaram Lelo com bakomi dinheiro. kolela. Hoje estão a Amen. chorar. Deuxième semaine. Segunda semana, Bateyaki biso. nos pregaram La défense ya mwasi. Défense ya mwasi. a defesa da mulher. Mwasi na ebandeli. A mulher no princípio, Mwasi azanga valeur. a mulher não tinha valor. Mwasi abanda koloba te. A mulher não falava. Mwasi musala na ezalaki lambaka. A mulher, o trabalho dela era Mwasi cozinha. azalaki lokola rideau. Era como uma cortina. Me nzambe oyo asala mwasi. Mas Deus que fez a Bien mulher. aimé tikala yebisa na Bem tonga amado, lelo. deixa que eu te falo na Nzambe manhã de ntango hoje. abanda kosala mwasi. Deus, quando começava a fazer a Azwaki mulher, temps ebele. ela tomou A muito cause tempo ya lisumu. por causa do pecado. Nzambe Deus abengani mwasi na mobali. fugiu, chutou a mulher do marido. Akanisi Pensou mwasi que a mulher asalaki ye na pasi. fiz com tanto Kopesa mwasi sofrimento. forme. Dar a forma na mulher. Kopesa mwasi forme. Dar a forma na Eza mulher. lelo te. Não é hoje. Nazolanda mwana wana. Eu vou seguir essa filha. Alobi ange yaka. Disse anjo, vem. Nazotinda yo na Nazareth. Eu vou te mandar no Esika Nazaré. ya mwana mwasi moko. Numa Museka menina. moko. Numa Na nkombo ya virgem. Mari. Chamada Maria. Aza wana. Ela está Na lá. nzela na ye. No seu caminho. Mokonzi azobotama. O rei vai Awobota nascer. mwana mobali. Vai nascer um rapaz. Awopesa ye nkombo ya Yesu. Vai lhe dar o nome de Jesus. Mokonzi na ye kozala na suka te. Aleluya. Amen. Na ye kozala na O suka te. reinato dele não terá Mwana wana fim. bakobenga ye admirable. Aquele filho é Mwana chamado wana bakobenga admirável. prince de la paix. Príncipe da Mwana paz. wana bakobenga ye nkolo ya bakolo É nyonso. Senhor dos Senhores. Deus recuperou a Nzambe mulher. récupérez moi ça. Nzambe récupérez moi ça. Mwasi yango
É a mulher recuperada. Veio encontrar inquietação. Ouvimos. A mulher não é ela que pecou. Era o acusador. O espírito. Ele olhou no Amoni-mwasi. Aleluia. Amém. Bem amado, deixa Ngolo ezalaka na mwasi. Ezalaka na mwasi. Nzambe asala mwasi ngolu. Deus pensa graça na Ayebisi mulher. Maria akutani na ngolu. Diz a Maria se encontraste com a Olibonaka graça. pamba te. Não, meu irmão. Ngolo bapesa na A mwasi. graça é dada na mulher. Tango Yesu azokata motema. Quando Jesus dava o culto da Atali vida, na se. ele olhou no chão. Amoni mama. Viu a mamã. Amoni moyekoli abanda kolinga mingi. Viu o discípulo que ele amava muito. Alobi mwana. Disse, filho, Tala mama. veja mãe. Mama. Mãe, Tala mwana na ye. veja o teu filho. Pesa a responsabilidade. O peso da responsabilidade. Mwasi falou pour se défendre. A mulher tinha que se defender. Mwasi prise ancienne bapesi na mwana. A responsabilidade que deram no filho. Mama oyo aza na bana. A mãe que tem filho Ifala yeba koteya bango. tem que saber lhes pregar. Koteya bango ndenge nini? Vai lhes pregar como? Troisième semaine. A segunda, a Bayebisi terceira biso la semana. technique. Alléluia. Fala na técnica. Mama ifala ozala na technique. Mamãe tem que ter a técnica. Mwana oyo batikeli yo. Esse filho que te deixaram, Ifale oteya ye. tens que lhe pregar. Ifale otia ye na classe. Tens que lhe meter na Ifale escola. oconstruire ye. Tens que lhe Tango instruir. akokoma rua. Quando tornar Omo rei, beneficier. vais Alléluia. beneficiar. Mais tango akokoma kipumbulu. Mas quando ficava cabundo, Kolela. você vai chorar. Mama ifala ozala na technique. A mãe tem que ter técnica. Technique akolobela. Técnica de falar. Toyokaki. Nós ouvimos Na proverbe no 31. Provérbios 31, Na 1 na 9. 1 a 9, Mama moko. uma mãe Na mwana na ye. com seu filho. Mwana na ye akomi rua. O seu filho tornou Mwana rei. na ye akomi rua. O filho dele tornou Mwana rei. mama wana batikali ne kulusu. O filho daquela mãe que deixaram Akomi na cruz rua. tornou rei. Mama azosalela technique. A mãe está fazendo a Ndenge técnica. nini nakoki kosunga mwana oyo. Como é que eu posso ajudar Po esse akome filho esika azali. para chegar no lugar onde Nini está? mama mama ya lame. A mãe do Lamel, Wana ezala na Bible. aquele na Na kati na biso. dentro de Toza nós, mpe na fama technique. também temos uma Mama mulher oyo técnica. azokamba biso. A mãe que está Aza mwasi ya technique. é uma mulher técnica. Azosalela technique. Ela tá trabalhando Azokitisa com a temple. Aleluya. Se Soki technique ezalaki te. ela não tivesse a Na técnica, ntango Angola akomi boye. o tempo que Angola está, Temple elingi ekita te. o templo não Mama podia wana aquela aza mãe revêti na está Saint-Esprit. revestida no Espírito Azobokola ndako na ye na technique. Ela está fazendo a casa dela na Mama wana técnica. azokitisa temple. A mãe está Oyo fazendo bamibale esse ebele tempo bazokoka que te. muitos homens não estão Bamibale ebele conseguindo. bazokoka te. Muitos homens Me não aza conseguem. mwasi. Mas é mulher. Tokoki kolobela te mama aleme. Não podemos Sa falar kolobela de mama na biso. Sem Tobete falar, mama. mas Aza mwasi. é mulher. Azosala technique. Está fazendo a Temple técnica. ezokita. O templo está Ntango descendo. pokwa. De manhã e à Temple tarde, ezokita. o templo Mpona está nini? descendo. Por quê? Aza na technique. Tem a técnica. Mama oyo. Essa mamãe Ya também. proverbe Do Provérbios 31. 31. Azoyebisa mwana na Também ye. está falando sobre Mwana na ngai. meu filho. Mwana na Meu ngai. filho. Yoka toli na ngai. Ouve o meu conselho. Alléluia. Yopesa mwana conseil. Você anda a dar conselho no filho Yoka como? conseil na ngai. Ouve o meu conselho. Obebisa vi na yo te. Não distraga Na a tua base. vida na Eza na dificuldade. barua na bamulher. Nas mulheres. Eza na barua mosusu. Tem muitos reis. Baleka na nzela oyo. Passaram nesse Vi na caminho. bango ebeba. A sua vida estragou. Obebisa vi na yo Não te. estraga a Na tua komela vida masanga. na bebideira. Mwana na nzambe. Filho de Akokozala mutu amelaka masanga Não te. pode ser Mwana na bêbado. nzambe. Filho de Deus. Eli de Dieu. Homem de Deus. akokomela masanga Não te. pode beber. Masanga ezalaka A bebida mpona é bapauvre os baoyo pobres. bakomi na suka Aqueles que estão ameli elangwe ficam abosani bêbados, makambo na ye esquecem os me problemas. mwana na nzambe Mas filho de roi Deus, rei, akokomela masanga não pode beber Bebete bebida Yesu alcoólica. makasi. mama wana Essa mamãe, azosalela bastratégie ela fazia estratégia. toyokaki lisusu kaka na proverbe 31. Ouvimos também no Provérbios mama 31. bastratégie Mãe da mama ya estratégia. technique Mãe da técnica. apesaka mobali na ye pasi te Não castiga o marido. apesaka mobali na ye pasi Não te castiga o marido. mikolo nyonso ya vi na ye Dias da sua asalaka vida, bolamu ela faz o bem. mikolo nyonso ya vi na ye Todos os dias mama da sua wana vida, asalaka bolamu aquela mãe faz o mabe bem. liboso na ye Embora sua ekokoleka te maldade, aleluya mas não pode. mwasi wana Aquela mobali mulher, na ye o seu atiaka motema epai na Ela ye coloca o aleluya coração nela. eske yo Será Soki você. papa azata Se o papai não está, pode confiar. mwasi ya proverbe
santé. A Abimaka na tongo. ela sai de manhã. Alamukaka nano. Ela sai de Na manhã. tongo. Ela acorda muito Mobile cedo. rolala. O marido anda Abandi dormindo. kobongisa biloko. Ele começa a preparar cima comida. kobongisa biloko. Depois de preparar a comida, Alambi. ela cozinha, Abongisi mesa. prepara a mesa, Apimi. ela sai. Afabima. Antes de sair, Akaboli misala. ela ainda Ela ainda divide o trabalho. Eu Você vou vai lavar a salar louça, bem. você vai fazer. Aleluia. Eu vou. Amém. Mamãe, aleluia. Mas as mães de hoje Técnica exata. não tem técnica. Awabima na ndako. Vai sair em Ndako casa, salite. casa suja. Yazowelela 30. Ela tá no 30. 30 goleka te. 30 não vai Kikolo passar. goleka te. Kikolo não vai Sama nanu passar. ordre na ndako. Nem tem da Aleluia. ordem na sua casa. Mwase wana. Aquela mulher, Mobali na ya kumisa. a mulher, o marido lhe começa. Bana bakumisa. Estima, sim. Mwase wana. Aquela mulher Aza lokola bato. é como Akenda barco. somba bilamba musika. Ela vai comprar roupa lá longe Azoya goteka. e vem vender Na maboko na ye. na sua mão. Asalaka. Ela Na trabalha. maboko na ye. Na sua mão. Atongaka. Ela Na coze. maboko na ye. Na sua mão. Atekaka. Ela vende. Bayebisaki biso. Nos falaram. Technique eza mayele. Aleluia. Soki bazoloba technique. Você fala de Mutu wana técnica, ifala azala na aquela mayele. pessoa tem que ser Mwasi inteligente. wana Aquela mulher azalaki na era mayele. inteligente. Abandaki na kosomba biloko. Ela vai comprar Azoya coisa, koteka. vem vender. Mukolo mususu. Outro dia, Abanda koorganize ndako na ye. Organiza a sua casa. Abimi te. Não sai. Afande. Ela senta. Azotala bana. Ela tá vendo Oyo os filhos. akomi munene. Esse tá Oyo grande. akondi. Esse emagreceu. Azotala. Ela tá vendo. Azotala biloko na Ela ye. está vendo as coisas Bana na dele. ye. Os filhos dela Azokumisa ye. estão ali, estimados. Mama na biso. Nossa Mama mãe, na biso. Nossa mãe. Mama na biso. Nossa mãe. Mobile alobi. o marido disse, Na bala na bala. eu já casei, Aleluia, Paulo. Amém. Na bala na bala. Casei, casei. Na bota na bota. Nasci, Me nasci. oyo nazwi tuno Mas oyo. essa aqui eu achei Aleki essa bango vez. nyonso. É mais Aleluia. que todas. Amen. Parce que yo bakumisa na yo. Será que você te estimam? Nzambe amoni. Deus viu. Na lendi. Mwasi Segunda-feira, oyo batomboli. essa mulher lhe exaltaram. Akomi na ye lisusu distrait. Ele agora tornou distraído. Lendi. Segunda-feira, Batei biso. nos Na pregaram distraction. a distraição. Batei biso Nos distraction. pregaram a distraição. Mutu aza na misala. A pessoa tem trabalho, Me aza na commissaire de compte te. mas não tem Gerente. gerente de conta. Agiraka te. Ele não gira. Awasomba bilamba. Compra roupa, Ake na ye. vai, Atiki na ye. deixa. Bayebise mama. E fala, mãe, Toteki 5.000. vendemos 5 Me mil, bango bateki 30.000. mas venderam 30 mil. Gerente aponta za. Não tem gerente de conta. Bana na nzambe. Filhos de Deus. Ifale bazala na ba gerente Tem que commissaire ter de gerente compte. de conta. Commissaire aza wana. Gerente de conta. Oyo azogere biloko na Tá yo. gerida Moto yango wana Aquela pessoa ozotia liboso. tá lhe meter à Ifale frente. azala mayele. Tem que ter Ifale azala sage. Tem que ter Sino sábio. kobanda kolela. Senão vai Bien chorar. aimé. Bem amado. Distrait. Distraição. Aza moto oyo. É uma pessoa atekaka. que vende, Aza na mbongo. tem dinheiro, Asomba biloko. compra Biloko negócio. intere eza te. Não tem lucro. Azwi lisusu wana ya Vai ndako. buscar mais aquele Aye carro. kobakisa lisusu. Vem aumentar. Ateki. Vende, Eloko vende. eza Não tem te. nada. Azwi lisusu Pega mosusu. mais Aye outro. oza Vem. distrait. Estás distraída. Ifale kobima. Você tem que sair. Ifale kobima. Tens que sair. Ifale oyeba. Tens que saber Kocontrole biloko controlar na yo. as coisas. Ifale ozala. Tens que estar aí. Administrateur ya biloko na yo. Tens que ter Yango um wana. administrador. É por Na isso, ntongo ya lelo. na manhã de hoje, Teme na biso. O nosso tema Eza administration. é administração Chrétienne. cristã. Aleluia. Amém. Administration Administração chrétienne. cristã. Tobeteli Yesu mabongo. Temos palma para Jesus. Nzambe azolongola yo Deus está te na tirando bafele manière. nas mãos maneiras. Akangoli yo. Te libertou. Adefendre yo. Te defendeu. Apesi yo technique. Te deu a técnica. Ozongi lisusu na Voltaste distraction. mais nas Alobi distrações. distraction Disseram, oyo. essa distração Ezozanga yo eloko moko. Tá te faltando. Eza administration mutu ezozanga é a yo. gerência que te falta. Ozoyeba na yo osala te. Você sabe. Po ozangi administration. Porque não tens a gerência. Aleluia. Bible elobi boye. A Bíblia diz Administration, a gerência, définition nango ezali. a sua definição Eza action d'administrer. é uma ação de gerir, Eza direction. é uma direção, Eza conduite ya baffaire. é uma direção de negócio Particulier. particular ou público. Tozokende na particulier. Vamos ainda no particular. Avant nakende, Antes de eu ir, moto akomi mokanda oyo quem escreveu esse livro azalaka inconnu. é um Me desconhecido, balobaka mas dizem eza Samuel mutakoma. é Samuel que escreveu. Akomi yango na nini Escreveu como na l'an 45, em 45, l'an 1045, em 1045,
na tena mine. Ti again asukisa yango na mine. Ela começou no 1045, terminou no 1000. Avant kobota maya Yesu. Antes do nascimento de Jesus. Administration. Administração. Chrétien. Cristã. Nzamba azomona. Deus está vendo. Bato bayebite kwa administrer As pessoas não sabem Nzamba apesi ye bongo. Deus lhe deu Akangoli. lhe libertou. Mas Mas não está aí à frente. Nzamba apesi ye mbongo. Deus lhe deu Apesi ye Lhe bana. deu filho. Aza na technique akosalela. Tem técnica. Eza direction. É a direção. Eza conduite. É a conduta. Ya bafaire publique. De Mutu negócios aza na públicos. bilamba. A pessoa tem roupa. 50 pièces. 50 peças. Akobanda kovandela. Vai começar a aceitar. Azokende na machine. Vai na Aza na máquina. super. Tem super. Azokende na mbiso. Vai no... Aza na super. Tem super. Azoyeba teke Não sabe. na tenko ya Nem super discipline. ekokoma chere. Esse super Akokoka vai lisusu ter kosalela yango Já te. não vai Akoka conseguir. lisusu kosomba yango Já não te. vai conseguir Yango wana comprar. apesaki É ebele. por isso Me que deu mutu muito, mas a azoyeba pessoa koadministre não tá yango te. sabendo gerir. Alléluia. Amém. Eza action. É ação. Bien aimé. Bem amado. Populina biblique. Público. Eloko ya leta. Coisa do Bapesi Estado. yo. Lidera. Directeur. Diretor. Ozoyeba kosalela yango Mas te. você não Nzamba sabe. tie yo wana. Deus te meteu aí. Ayebi. Ele sabe. Soki ozosala malamu, Se você tá fazendo ozokoadministre vai bien, dirigir na bem. nsima mosala Depois wana daquele nzambe trabalho, akokokangola yo. Deus pode Ntango te bazopesa yo salaire Quando estão te dando ezosunga yo. salário, vai te Aleluia. ajudar. Amém. Histoire oyo totangi Essa história que nós lemos, toyebi yango, sabemos, toyoka yango, já ouvimos. lelo mpe ozoyoka yango. Hoje também estás ouvindo. Aleluia. ezalaki na mboka moko Era numa terra, papa moko pai, na nkombo no nome ya Manoa. Manoa. Papa oyo Esse pai azalaki marie, é casado, azalaki na mwasi, tinha mulher, mwasi mas a mulher abanda kobota. era estéril. Aleluia. Mwasi azobota. A mulher era estéril. Mwasi azobota. A mulher era estéril. Mine ebandeli Mas no princípio, bana Israel os filhos de Israel bazongelaki lisusu kosala masumu, voltaram mais a pecar. bazongela lisusu kosala masumu. Voltaram a pecar. Nzambe ateki bango Deus lhes vendeu na bafiliste nos filisteus pendant 40 ans. durante 40 Nzambe anos. ateki bango Deus lhes vendeu. mpona koza masumu na Por causa dos bango. seus Nzambe pecados, ateki bango Deus lhes vendeu. na baennemi na bango Nos seus mpo inimigos. adétruire Para bango lhes mpo destruir. apesa bango Para pasi. lhes dar Peple sofrimento. oyo Esse ezalaki povo peple ya nzambe era povo de Deus. ekozi ya masumu Por causa do pecado, nzambe ateki bango. Deus lhes vendeu. Nzambe ateki bango. Deus lhes vendeu. Nzambe ateki bango. Deus lhes vendeu. Sika oyo Neste nzambe lugar, esse- azosalela mwasi Deus está operando a mpo mulher adelivre libota ya Israel. para libertar o povo de Israel. Aleluya. ezalaki na papa moko Tinha papá, na nkombo ya Manoa. o nome de Manoa. Mwasi naye abanda kobota. A sua mulher não nascia. Mokolo moko Dia, ange ya nzambe o anjo de Deus aye kokutana na mwasi se wana. encontrou com aquela mulher. eza lokola mari É como a Maria. akutanaki na ange Se encontrou com o anjo. ekomaki lokola zakari É como Zacarias. akutani na ange Se encontrou com o ange anjo. ayebisi zakari O anjo disse no Zacarias. zakari aboyi na ye Zacarias negou. elizabeth ayambi Elizabeth akomi na recebeu. zemi. Aleluya. Ficou grávida. mama oyo mpe Essa mamã também akutani na se ange encontrou com o anjo. ange ayebisi O anjo lhe disse. babandi kosolola Começaram a conversar. mwasi Mulher, nga nayebi eu sei. obotaka te Você sei. oza na mwana te Você não tem filho. me eloko Mas nazoyebisa o que eu yo vou te dizer? mpona sauve pauvre na yo Para salvar a tua mwasi vida. okokomela masanga makasi te Mulher não pode beber bebida mwasi alcoólica. okoki komela masanga makasi Não te pode beber bebida tozongi alcoólica. lokola tekinike ya mama lemo Vamos voltar com a ayebisi técnica mwana da naye mamãe komela alemã. masanga Disse te na sua filha, não bebe. kolia biloko ya mbindo Não te come comida impura. okokoma na zebi Vai aleluya ser grávida. condition Condição. komela masanga makasi te Não bebe bebida kolia biloko ya alcoólica. mbindo te Não come comida impura. okokoma na nini Porque vai ficar okoma na grávida. nini Vai ficar okoma na nini Vai ficar grávida. bazosolola Estavam a conversar. wana bazosolola naye Está a conversar com Na mulher. mwasi. Com a mulher. ese mobali azalaki wana Sim, o homem tava ese lá. mobali azalaki O homem tava wana lá. bazosolola na Estavam a mwasi conversar com a mulher. ayebisi ye Ele disse, mama Mamã, komela lisusu masanga ya não bebe bino mais te bebida forte. masanga oyo eza makasi A bebida forte. komela yango lisusu Não bebe te mais. yo Você okolia biloko ya mabe te não come comida okoma impura. na zemi Você vai ficar okobota grávida. mwana moko Vai nascer um filho. mwana mobali Um filho mwana rapaz. wana Esse na filho, mutu na ye na sua lamene cabeça, koleka te não pode passar mwana lâmina. wana Esse na mutu filho, na ye na sua gilete cabeça, koleka não te passa lâmina. eza ye mwana wana aquele filho aza E consacré tua consagrada. banda libuma mama Ele na na ye barriga da sua eza mãe. ye É ele. mutu akobundisa E vai mudar bafilistin os po filisteus. afongola Abrir. bana ya israeli aleluya Amém. mwasi Mulher,
mwasi O anjo está conversando ayebisi com a ye mulher. papa aza te Ele disse, o pai não nzambe estava. alingi na nzela na yo Deus quer no seu abikisa caminho. lifami na yo Para libertar sua nzambe azolinga família. na nzela na yo Deus quer no seu akangola caminho. peuple de dieu Para libertar o nzambe povo de azolinga Deus. na nzela ya Deus mwasi quer no caminho da fille mulher. ekota E a aleluya vida entra. mwasi A mulher akimi mbambo fugiu rápido. akeyebisa Foi mobali falar no marido. alobi papa Disse, pai, yo vandi awa você assentou aqui. nakutani na Eu me anje encontrei com o anjo de Deus. tosolola ye Conversei com ele. alobi na homme de dieu nakutani na mosala nzambe Disse, homem de Deus. elongi na ye lokola ange A cara dele parece Aí eu um me anjo. bola. Me disse assim. alobi Disse, mwasi mulher, komela masanga makasi não bebe bebida alcoólica. okokoma na zemi Você vai ficar grávida. okobota mwana Vai mobali nascer um rapaz. gilete Lâmina. ekokota te na moto Não pode ekoleka te na motu na ye Não mobali aye pode. ange akei O anjo. deuxième fois ange aye mobali aza te Mas o homem mwasi não tá. akebenga A ye mulher foi mokongo chamar. aye Aquela pessoa ange veio. ayebisi ye O anjo de- mwasi na okokoma na A zemi tua mulher vai ficar akokota grávida. mwana mobali Vai nascer kombo na ye samson papa alobi sikoyo tokosala nini Agora vamos fazer. topesa ofrande Vamos dar o ntango tomoni nzambe biso tokokufa Ngai vamos morrer. mwasi A alobi mulher diz, tokokufa te Não soki vamos. tozalaki na posa kokufa Se fosse mbele pra alingaki azwa ofrande na biso te